Nova TV, mais perto de você. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Bom dia, estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui no estúdio comigo, Dr. Juan. Estamos aí em setembro, na campanha Setembro Amarelo e vamos falar sobre suicídio. Hoje um tema um pouco denso, mas é um tema que nós temos que falar sobre isso. Antes disso, nós vamos rever uma cozinha hoje com o Luciano Musa, aquele nhoque de batata tão solicitado pelos telespectadores. Vamos conferir. Vamos para mais um dia de Nova Manhã, né? Mais uma receitinha básica, fácil, né? Mais ou menos fácil. Um grande beijo a todos que estão assistindo. Hoje estou aqui, vou fazer um nhoque de batata com molho de calabresa, tá? Para começar, para a gente já ir deixando o molho, né? E apurando, vamos começar com o molho, ó, fogão. Eu usei meio gomo de calabresa, tá? Não vou colocar nada para fritar, óleo, nada, porque a calabresa ela já solta a própria gordurinha dela. Vamos colocar meia cebolinha picada. Cebola, né? Cebolinha vai depois. E vamos dar uma refogada aqui para poder soltar o molho. Enquanto vai refogando aqui, a gente pode começar com a massa aos pouquinhos, tá? Para o nhoque, para a massa, nós vamos usar meio quilo de batata cozida. Esqueci de pegar o garfo. Ela já está cozida, nós vamos amassá-la. Amassa ela quente, que ela amassa mais fácil. Amassa todinha com o garfo. Dá tempo para fazer para o almoço ainda, que é rapidinho. Essa, como já deu uma esfriadinha, que eu já estava cozida, você tá vendo que ela demora um pouco mais para amassar, mas se tiver quente, é rapidinho, você amassa ela. Eu coloco na pressão a batata, deixo pegar pressão, conto 5 minutos, desligo e deixo a pressão acabar. Aí ela sai o ponto certinho para você amassar. Põe na pressão, 5 minutinhos, depois que pegou a pressão, desliga. Não tira a pressão da panela, deixa acabar sozinha, que ela já sai no ponto certinho. Amassamos a batata, estamos aqui refogando a calabresa. Já deu uma leve refogada, porque ela é defumada. Um sachê de molho pronto, ó. E aqui nós vamos deixar o molho apurando. Eu estou fazendo molho de calabresa, mas você pode fazer o molho da sua preferência, carne moída, você pode fazer o molho de frango, o molho ao sugo ou o molho branco. Cada um faz a preferência. Uma pitadinha de sal, bem pouco, porque a calabresa também já tem sal. E vamos deixar aqui no foguinho baixo o molho apurando. Enquanto o molho vai apurando... Ah, gente, esqueci
de um pequeno detalhe clássico. O orégano, né? Que não, nada que eu cozinho não tem orégano, né? Daqui a pouco eu tô colocando orégano até em suco, de tanto que eu gosto. Vamos tampar aqui, deixar refogando e vamos voltar para a massa. A batata amassadinha. Aí nós vamos temperar essa batata agora. Vamos colocar uma pitada de sal. Vamos colocar uma pitada de orégano. Um ovo inteiro. E 2 colheres de sopa de amido de milho. E vamos misturar. Vou pegar uma colher. Quem quiser misturar com a mão também pode. Mas é que a gente está evitando um pouquinho a sujeira, né? Vamos misturando. Mistura bem para misturar bem os temperos. E aí nós vamos acrescentar a farinha. A farinha eu não coloquei quantidade, porque a farinha até dá o ponto. Então você vai colocando aos poucos a farinha. Não pode pôr muita farinha, porque senão ele vai ficar uma massa pesada e com gosto de farinha. Essa massa ela vai ficar meio grudenta mesmo, na hora de você mexer ela e de fazer os nhoques. Então nós vamos misturando. Até chegar ao ponto. Queria agradecer também ao nosso patrocinador, pessoa que patrocina toda a minha receita, lá o Planeta Animal Pet Shop, Banho e Tosa, ali na Rua Lagoas. Tá? Ele tem todo o medicamento, ele tem todo tipo de ração. Fica ali na Rua Lagoas, depois da 24. O telefone de lá é o 3523-6848. Precisando, ligue, são profissionais competentes, tá? Para cuidar do seu bichinho. Então vamos estar lá, agradecendo aí o patrocínio dele sempre. A massa, ela vai ficar assim mesmo. Você vai deixar essa massa descansar um pouco. Eu deixo mais ou menos uma meia hora. E aí a gente troca por uma outra massa. Aqui a gente já tem uma pronta e outra. Que essa já tá. Ela fica assim mesmo, viu, pessoal? Ó, você fala assim, ah, não vai dar pra enrolar. Nós vamos precisar do auxílio da farinha na bancada. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no molho. Que já tá aqui encorpado. Já tá no ponto, a gente pode desligar esse molho e aí nós vamos colocar nele meia caixinha de creme de leite. E misturar. Aí ele fica esse molho. Pronto, molho rápido e por último a gente joga o cheiro verde, que eu também dá um sabor
além de dar uma cor no prato. E aí vamos deixá-lo de lado. O pessoal de casa já sabe que eu venho pelo cheiro. E aí, Lu? E o cheiro tá bom? Nossa, tá demais, tá demais. O aroma tá... E tá lindo, né? Você vê? E é super rápido de Super fazer. rápido. Tudo parece muito fácil, muito rápido, mas eu fico assim, eu fico admirando o trabalho de quem cozinha. Eu sou assim, uma exímia admiradora, adoro provar, queria levar vocês pra casa, né? Porque acho que ficaria bem mais fácil. Aí você teria a prova todos os dias, Todos né? os dias, não é, Lu? Aí ia ser bom, Ah, né? eu acho. Ah, E aí, mas como é que tá o nosso gostoso. nhoque de batata? Bom, até agora nós já, né, amassamos batatas, misturamos a mistura. Eu deixei aquela massinha lá que eu comecei para descansar. E já peguei uma que eu já fiz e estava descansando. Você vê que parece que ela não... Que ela é bem firminha, bem grudentinha. Bem assim, grudentinha. Né? Não pode pôr muita farinha, porque senão ela fica pesada com gosto de farinha. Não, então assim, você tem que ir modelando. E na hora de enrolar, agora que nós vamos fazer o passo de enrolar. Enquanto isso, a água já está fervendo, pessoal, né? Você fez a massa, já deixa a água fervendo para poder já... Que a hora que enrolar, já jogar e já tirar os nhoques. Ótimo. Vai sair tudo na hora aqui pra provar. Eu sofro, gente, que vocês não têm noção do quanto eu sofro. Você sabe que eu quero hoje mandar um beijão lá pro pessoal da Vila Guzo. Eles nos ligaram, falaram que não perde um programa. Adoro! meu bairro, né? Adoro Ótimo você! bairro. Então, um beijo grande Beijo pro pra pessoal todos da Vila também. Guzo. Viu, pessoal? Muito obrigada mesmo. Bom... E aí? Ai, que delícia! Agora nós eu vamos tô partir aqui. com a mão na massa, né? Mas vamos pedir um rápido comercial. Na volta a gente termina aqui pra vocês. Então tá bom, vamos Até pro já, rápido já. comercial, pessoal. Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV. A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV. E voltamos aqui para nossa cozinha com o Luciano e ele agora então vai fazer os nhoque. Sim. Mas antes de fazer o nhoque, vamos então recapitular com o pessoal que está chegando agora. Talvez você pegou na segunda parte. Hoje nós estamos dando a receita de nhoque de batata com molho de calabresa. Eu estou fazendo, mas você em casa pode fazer o molho à sua preferência. Nós colocamos meio quilo de batata cozida e amassada. Colocamos um ovo, uma pitada de sal, pimenta do reino a gosto.
colocamos 2 colheres de amido de milho. E aí, misturamos tudo e colocamos a farinha até dar o ponto, né? Que eu mostrei no começo. A massa vai ficar assim, tá? Você pega, deixa ela descansar meia horinha. Ah, colocamos orégano também. Eu ia falar, porque o orégano é a marca registrada. E hoje você está esquecendo. Hoje estou esquecendo de do falar orégano. dele, não de colocar ele. Hoje a cabeça está meio voada, viu, gente? Vocês desculpem. E o molho, Lu? O molho, eu fritei a calabresa com uma cebola, meio gomo de calabresa picadinho, a cebolinha, refoguei os dois um pouquinho, não coloquei óleo, nada, porque a calabresa já solta. Coloquei um sachê de molho pronto, uma pitada de sal e coloquei orégano. E depois que eu desliguei, eu coloquei um creme de leite, né? O creme de Deixei leite, apurar, ele sempre vem coloquei o depois, creme de leite isso depois mesmo. que desliga e uma salsinha. E o molho tá ali esperando. A água aqui fervendo. Agora nós vamos então pôr a mão na massa mesmo. Isso. Aí que é bom. Aí você vai colocar na bancada assim uma farinha, porque senão vai grudar, né? Porque é uma massa grudenta. E nós vamos pegar, ó. Olha só, Lu. Você solta assim pra não... E aí a Porque massa... eu preciso Bom, pegar essa uma massa... faca pra mim, fazendo Já favor. pego, já. De serrinha, o que você prefere? Com a serrinha mesmo. E aí você vai esticando. Aqui, ver qual que é melhor. Fazendo os rolinhos. Ai, os rolinhos. E nós vamos cortando os rolinhos. Ai, tão prático, né, pessoal? Eu fico olhando, eu falo, nossa, eu vou dar conta? Dá, ó, porque aí você colocou a farinha, você vê ele... Eu não gosto de nhoque muito grande. Eu também não gosto, eu Tem gente prefiro que ele corta- bem miudinho. Tem gente que corta uns grandão, aí você Ai, não sei, parece que perde um pouquinho. perde um pouquinho do... Do glamour do nhoque, glamour. não é? Olha, pessoal, e dá bastante, viu? Porque, ó, Nossa, Lu, eu tô aqui pensando nisso. Falei, quanto nhoque dá? quanto nhoque que vai dar, gente? Dá pra fazer pra família toda. Dá pra família toda. De domingo, tudo bem que é uma receita super rapidinha, a dona de casa consegue até fazer na agora, semana, um pouquinho antes do almoço. sim. Mas de domingo, olha só, a pessoa não precisa perder aquele domingo a manhã toda. Não, rapidinho ela põe o molho, você vê que eu pus o molho aqui na hora, ó. Isso. A massa você faz, né? É o que eu falei da batata pra ser rápido, pra não ficar no fogo. Coloca na pressão, 5 minutinhos, desliga, deixa a pressão acabar, ela sai no ponto certinho. Ô Lu, me fala uma coisa, como que tá indo? Trabalhando muito, muita comida, muitas festas. Conta um pouquinho pra gente. Graças a Vamos Deus, dar seus né? telefones. O pessoal sempre quer um contato, sempre tá precisando de água. Eu vou ficar um pouquinho longe da panela. Da panela, pessoal, porque tá agora fervendo. vai sair o vapor. Eu vou trocar de fogo, colocar ela, que aqui ela fica mais perto, que é onde eu tava aqui fazendo molho. Eu gosto sempre de cozinhar perto. Isso. E aí nós vamos Pronto, colocar agora para vai. cozinhar na Ai, água. que delícia. Graças a Deus não posso reclamar, todo mundo, né? Falo que a gente precisa mais agradecer do que reclamar, né? Sim, sem dúvida. Então assim, tô trabalhando, tô na correria aí, festas, tem. E agora tô na correria da minha formatura, né? Então, né, Lu, você tava comentando Chegou. com a gente, chegou, uma hora ia chegar mesmo, Né? A sua formatura, festa de final de ano, que delícia, né? Mais uma etapa concluída. Mais uma etapa. Isso Um é muito começo, bom. né? Acabou, não. Não, é o término de uma o fase começo de outra. e o início de outra, é isso mesmo. A gente Porque não a pode gente parar, né, nunca pessoal? para. A Não. vida é assim, é um constante recomeço. E nunca é tarde, pessoal. nunca é tarde. Porque às vezes eu comecei, vou falar tarde. Não, não é tarde, Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Eu falo isso sempre, assim, eu gosto de frisar muito isso pro pessoal. Gente, tem um sonho? Corre atrás. Não desanime, não ache que é tarde, porque nunca é. Nunca é. E eu vou te falar, passa tão rápido. Quando eu comecei, eu falei, nossa, tem 3 anos aí pela frente. Voou. Gente, não- acabou agosto. Ó, hoje é dia 1º de setembro. gente, falar nisso, o mês que não ia acabar nunca. Agosto foi um mês de 365 dias. Nossa.
Falando que hoje é o ano novo, né? De setembro. Então, e olha, gente, foi um mês longo, né, foi pessoal? um mês longo Foi um mês demais. longo, né? E aí a gente tem que esperar a bolinha subir, Ah, tá? Você ferve, porque a hora que ela cozinha, ela começa a subir. Porque ela fica mais leve. olha só, pessoal, então tem que esperar as bolinhas subir, viu? Pessoal, Quem não tem noção, né? porque você põe, tem que deixar ferver. Porque quando ela cozinha, ela fica leve, ela sobe. Né? Entendido. Então vamos lá, o telefone para contato, para Isso. quem precisar de alguma coisa, é o 3521 3010 ou 98114 2381. Repetindo, Por favor. 3521 3010 ou 98114 2381. E agora, né? Quero agradecer a todos que assistem a Isso gente, mesmo. né? Que assim, é para vocês que a gente faz esse programa. Agradecer a todos que me ligam, né? Estão sempre dando uma dica ou elogiando. Pessoas que eu encontro na rua. Sintam-se todos abraçados. Obrigado pelo carinho, que a gente sente, pessoal, um carinho enorme. Eu acho isso sente. muito gostoso. E o Luciano também tem a página no Facebook, viu, Sim, pessoal? Luciano Musa. Isso, que também pode entrar em contato, às vezes não tem o telefone ou não consegue. Entra no Facebook, procura Luciano Musa e fale com ele direto. Sim. Ou também o celular é o WhatsApp, também precisa nem, Não precisa nem precisa nada. nem né? ligar. Só é rápido. né? Porque hoje a gente, assim, eu falo que eu mesmo, ligação, gente, eu faço tão pouco. Ninguém Eu mais resolvo liga, né? tudo por WhatsApp. Minha mãe fala, você não sai do celular? Eu falo, É. gente, mas além de conversar com as pessoas, eu também trabalho por ele. Claro, eu acho que hoje em dia a praticidade do WhatsApp é muito grande. muito grande. Então a gente, assim, você reduz, né, o teu tempo, mesmo por mensagem. Então, nossa, não tem o que falar. Pro comércio, pro mercado, pro ramo de trabalho, isso daí facilitou demais. Facilitou. Né? Pessoal, como aqui o tempo nosso é um pouquinho curto, eu já vou fazer diretamente montar um prato. Mas você pode ir fazendo e montar o seu pirex, colocar o molho no pirex. Eu vou montar um pratinho, Pra mim, né? né? Delícia. Que gostoso. Nossa, como é rápido, como é prático. Eu falo que passa fome quem quer, quem tem preguiça. Não porque é. assim, a cozinha, ela é tão rápida. E assim, não tem. Se você tem preguiça, que é um problema, né? Eu não tenho. Ontem eu fui na casa de uma amiga minha. E você foi pra cozinhar? Não, ela que fez pra mim. Nossa! A Érica, um beijo. A Érica da Dominica. Ela também não tem preguiça. Érica, um beijo, minha amiga. A gente chega, ela não tem amo preguiça. demais. Ela vai pra cozinha, chega cansada, porque trabalha também, né? Claro. E a E gente bastante. sabe o movimento. Mas ela falou, eu tô com fome, você jantou? Eu falei, não. Mas eu... Aí ela fez uma pizzinha Ai, que delícia. rápida. E Aham. assim, ela comentou, falou, Lu, quem tem preguiça aqui passa fome, né? Porque assim... Não é? Então, Lu, as receitas que vocês trazem aqui pro pessoal de casa é sempre tudo muito prático, muito rápido e econômico. Sim. Não é? Porque a dona de casa precisa muito disso, dessa praticidade e dessa E economia. da economia, tem que juntar as duas Não é, coisas. as duas coisas. Por isso que toda vez que eu tenho que vir pra cá, eu fico lá pesquisando e testo uma coisa, testo outra e troco. Mas aí no fim a gente consegue trazer, Pro agregar. pessoal de casa ficar sabendo, eles, né, todos os que vêm, todos os que cozinham pra gente, antes eles fazem em casa, eles testam, eles veem realmente o custo disso para que possa estar passando para vocês uma forma econômica, né, e rápida, para fazer um almocinho, um prato bem gostoso. Eu tô aqui. Ela tá aqui Só na esperando, expectativa. viu, gente? Tirei as bolinhas, coloquei. Ai, que delícia. Aí a gente vai regar o molhinho por cima. Nós vamos jogar um queijinho ralado. Ai, que delícia. A gente montar o prato bonitinho, né? Né? Tudo bem que a gente já é de casa, mas o prato tem que ser bonitinho, Sim, né? Mas Olha mostra ali que o lindo o prato, pessoal. você sabe que a gente Fala come, pra mim se não dá vontade de comer muito mais. a gente começa a comer pelos olhos, né?
Eu sempre falo isso, Lu, que eu sou extremamente visual. Me chama muito a atenção que é bonito, aí depois o aroma. Às vezes a comida não é nem tão boa, mas Mas não é... estando bonita já te chama atenção, aí já. você tem que ir prová-la. E aí tem que provar. Olha, eu vou pegar, quero calabresa também. Eu sou fã, acho que a calabresa ela fica... Tem gente que não gosta, mas Eu gosto. você faz ela bem pequenininha, suave. Não é? A calabresa com catupiry também fica suave demais. Lu. Chama os cachorros. Parabéns. Divino, maravilhoso. Um sabor nesse molho. Ficou bom. Ficou, porque ele sempre chega preocupado, viu, pessoal? Ai, hoje não. Ai, é que eu gosto de confete, né? Não, é que eu sou exigente mesmo. É, né? Exigente, tá divino. Eu gosto de... Por isso que eu fico testando antes, fazendo, porque eu gosto de trazer uma coisa que você realmente faça e realmente consegue fazer e sair igual. Entendeu? Só conseguir fazer. Pessoal, Né? Mais um dia. maravilhoso. Que Um Deus- prato divino, não é? Que bom, né? O almoço tá pronto já aqui. Opa. Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo setembro a todos, né? E vamos que É vamos. isso aí, pessoal. Olha só, nós temos uma entrevista ainda no nosso estúdio, maravilhosa. Não esqueça que o nosso programa também está no YouTube. Acessem lá Nova Manhã. A data de hoje, né? A partir de amanhã, a data de hoje, para vocês assistirem novamente o nosso programa com o Luciano. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo. Até! Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV. Em 2050, haverá 9 bilhões de pessoas no planeta, 4 vezes mais do que em 1950. Vamos viver mais e nossas necessidades nutricionais terão mudado. 70% da população viverá em cidades e a necessidade de energia terá triplicado. Isso nos leva a enxergar mais longe e a nos questionar como atender à oferta global de alimentos, como garantir o abastecimento, como responder aos novos desafios sociais e ambientais. A solução está na estreita colaboração entre o mundo industrial e o agrícola. Isto é o que desenvolvemos na Terreos, que mantém uma forte e sustentável relação com os seus produtores agrícolas, garantindo que todo o nosso setor avance, trabalhando com proximidade. Terreos, enxergar longe, estar próximo. Sabe qual é a sensação de beber um delicioso Guaraná Poti? Essa foi a sensação deles. Qual será a sua? Guaraná Poti é muito mais sabor na sua vida. Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV. Bom dia, estamos aqui no Nova Manhã e no estúdio comigo, Dr. Juan de Dios. Correto? Falei direito? Falou. Achei lindo o nome do senhor. Muito obrigado. Dr. Juan, nós estamos em setembro, como eu já havia dito, na campanha do Setembro Amarelo, né? Viemos aqui trazer à tona a toda a população o índice do suicídio hoje no Brasil e no mundo.
um índice alarmante de casos, está crescendo ano após ano, e com a procura hoje dos profissionais em auxílio a todos esses pacientes. É mais ou menos assim. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia. E vamos então passar algumas informações, alertar a população para que eles possam realmente identificar, às vezes, dentro da própria casa, dentro da própria família, algumas pessoas que venham a estar desenvolvendo a depressão e que possam vir a cometer tal ato. Seria mais ou menos isso. Tá bom. Não é? Doutor Juan, me fala mais ou menos uma coisa assim. A pessoa que tem a depressão, já é um indício de que ela pode vir a cometer o ato suicida, ou não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, não necessariamente. A depressão é uma das doenças psiquiátricas, né, que podem favorecer o risco de suicídio. A gente tem basicamente 4 grandes ramos assim, importantes da área da psiquiatria, né, que são colaboradores para o suicídio em si. Um deles são os transtornos de humor, entre eles assim, os episódios depressivos, mais ou menos uns 35%, né, de suicídio, né, nessa parte. Uns 27 a 30% são o uso de drogas, álcool e múltiplas drogas. Você tem também casos de esquizofrenia, casos de transtornos de humor, sabe? E casos de transtornos de personalidade. Olha só, então assim, o leque é muito amplo. É muito amplo. Né? De um diagnóstico que é possível ser feito pelo psiquiatra, para que possa realmente assim, visualizar o problema daquele paciente. Né, doutor Juan? Agora, os índices estão aumentando. Isso vem decorrente a vários problemas também sociais, socioeconômicos, de relacionamento, enfim, esses problemas também causam, né, esses certos distúrbios nas pessoas. Também, né? Foram feitos 2 levantamentos de 1950 até 80 e de 90 até 2007. Então, tem aumentado o índice de suicídio tanto nos idosos quanto nos jovens, nas crianças, adolescentes e adultos jovens, de 13 a 33 anos de idade. Eu vi uma matéria, doutor Juan, na internet, que o índice de suicídio de crianças a partir dos 5 anos também veio aumentando. De crianças para adolescentes, principalmente naquelas áreas onde nós já conversamos sobre isso, que tem muita guerra, muita doença, muita fome. O índice é alarmante, né, de casos de suicídio. Também. E uma coisa interessante é que a criança, na verdade, ela não se suicida. Ela se mata, porque ela não tem noção da morte em si, de perder a morte, sim na questão do sofrimento, da angústia. Entendi. Né? Então, os profissionais da área da saúde, não só o médico psiquiatra, mas qualquer profissional da área da saúde, né, deve falar sobre esse tema, porque o suicídio está entre as 10 causas de morte, né, no planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela está entre as 10 principais causas de morte. Olha só, né? O senhor até tinha já me falado o número de casos de suicídios. No número de AIDS, era uma quantidade de pessoas, o número de suicidas era bem maior. Eu estava vendo isso, o DataSUS, são dados epidemiológicos aqui do Brasil, né, em 2012, foi constatado que morreram aproximadamente 10 mil pessoas decorrentes do vírus da AIDS. Né? E de suicídio, aproximadamente 13 mil. Olha só. Entendeu? Então é muito maior. E isso é uma coisa silenciosa que não se vê, né? Não se fala. Normalmente as pessoas comentam... isso não é visto assim, não é dito, é um mito. E assim, eu acredito que por ser um mito, por ser um tabu, e
pela vergonha, porque ainda tem famílias que se envergonham do ato daquela pessoa, né? Porque fala assim, nossa, como foi fraco, ou como foi fraca. A pessoa não vê como uma doença que veio se desenvolvendo ao longo dos anos, porque também eu acredito que foi uma doença desenvolvida ao longo de alguns anos, para que realmente a pessoa chegue a cometer tal ato, né? E através das pesquisas que o Dr. Juan nos trouxe, o índice de mulheres é muito maior do que o do homem. É isso mesmo, Dr. Juan? É assim, o índice de suicídios entre gênero masculino e feminino, né? Os homens, o suicídio ocorre 3 vezes mais em homens do que em mulheres. Né? O suicídio em si, que é o ato. Né, praticado assim da morte. Né? Mas a tentativa, o pensamento, até chegar nesse momento, né, as mulheres, né, fazem 3 vezes mais possibilidades de efetuar o suicídio do que o homem. Olha só, entendeu? Entendi. Né? Então, as mulheres, o Dr. Juan estava nos explicando, que através assim da própria cultura feminina, do próprio ser mulher, que é mais carinhoso, que é mais envolvido com a família, que tem muito mais assim contato com as amigas, com a sociedade, então elas conseguem auxílio, conseguem ajuda, procuram o psiquiatra, né, em busca de ajuda, de auxílio. Já o caso dos homens já são um pouco mais fechados, um pouco mais retraídos, não são de se abrirem muito com os amigos, enfim, a procura por auxílio é muito menor. Então, por isso que há o índice muito maior de suicídios entre os homens, pela falta de procura, pela falta de buscar a ajuda de um profissional da área. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? No meu leigo entendimento. Pelo próprio contexto social também, sim. O homem, a questão de ser o provedor, que isso na verdade está praticamente um mito, porque hoje em dia a mulher trabalha fora de casa, ainda chega em casa, trabalha muito mais, na verdade, uma estatística recente, a mulher trabalha 5 anos mais do que o homem. Mas nós vamos falar muito mais disso, viu? Porque isso interessa muito às mulheres. Nós vamos para um rápido comercial, nós voltamos já. Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV. No Paulinho Centro de Higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Roller, questão de atitude. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV.
voltamos aqui para a nossa entrevista e o Dr. Juan irá falar muito mais sobre isso. Existem muitos mitos, Dr. Juan, em relação ao suicídio? Nossa, muito. Isso daí é mais antigo do que a Bíblia. Olha isso. Aliás, a Bíblia tem 2000 anos, né? Isso. Mas desde que, vamos supor, o mundo existe, que foi criada uma história em relação a isso, Deus criou Adão e Eva, depois nasceram seus filhos, né? Abel e Caim, aí houve o homicídio, Sim. né? Um irmão matou o outro. Um irmão matou o outro, né? Que também não se comenta do homicídio. Sim, né? não. Mas o homicídio e a guerra, os dois juntos, né? Ainda as pessoas morrem muito mais de suicídio do que essas duas coisas. No mundo inteiro, todas as guerras que estão ocorrendo no mundo, as mortes, a gente ouve muito falar da Síria, desses países do Oriente, enfim, todos os conflitos, né, e assassinatos, tudo que ocorre, o suicídio ainda é responsável por muito mais mortes. Né? E atualmente, na parte mais atual, assim, o cristianismo, há 2000 anos, o próprio apóstolo de Jesus, né, se suicidou também. Não é? Entendeu? Pelo ato que ele cometeu, né, de ter entregue Jesus, ele não aguentou. Ele não aguentou a pressão, ele não aguentou a culpa, ele não aguentou aquilo que ele criou para ele mesmo, né? Isso. E aí, e de lá para cá, você vê que vamos supor, que a igreja, não vou dizer igreja, Sim. mas assim, as pessoas em geral, isso não se fala, não se comenta. Né? Mas quando alguém morria por um suicídio que cometeu, que tirou a vida, né? A pessoa não tinha direito de ser enterrada no cemitério, no jazigo da família, perdia a herança, essas questões todas assim em relação ao suicídio, né? Isso do inconsciente coletivo, do imaginário de que vem desde da época de Jesus, vamos por Judas, etc., sim. ou que a pessoa se enforcou, tal, isso não é muito dito. Entendi. Né? É uma coisa muito velada. A morte em si é um mito muito grande. A única certeza que a gente tem é da morte. E dessa certeza é a última coisa que alguém vai falar. Sim. Evidentemente que a gente não tem que falar de morte, Claro. assim, no sentido que a gente sabe que isso vai ocorrer. Vai ocorrer. Né? A gente acaba sempre procurando direcionar esse assunto para outra coisa. A gente fala, ai, não pensa nisso, né? Sempre que a gente começa a conversar com alguém e fala sobre a morte, a gente fala, ai, não, nem fala sobre isso, ai, não, eu não gosto. Parece que traz algo de ruim, né, a pessoa, ao ser humano, e não gosta nem de tocar nesse assunto. Exato. E como o senhor mesmo disse, é a única coisa que nós temos, assim, certeza de algum dia é a morte. Não tem como. E essa campanha, o Setembro Amarelo, ela foi criada há 3 anos pela Associação Médica Brasileira, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, exatamente por quê? Porque é um índice alarmante, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Está entre as 10 maiores causas de morte no planeta. Né? E isso é uma coisa evitável, sabe? Então, o suicídio em si não se trata, porque é uma consequência que é a morte. Né? Mas se evita, se pode evitar. E é muito mais fácil você evitar isso daí do que muitas vezes uma doença crônica que, como um cardiopata, como que isso, assim, um diabético, um problema fisicamente tem uma debilidade, é diagnosticado, é fácil diagnosticar e é fácil lidar, porque é uma coisa que tem parâmetros. Né? Agora, quando a gente fala do afeto, do sentimento, é uma coisa que não é palpável, né? Que foge do concreto das pessoas. Doutor Juan, no caso assim, as famílias que têm alguém que já foi diagnosticado com depressão, ou pelo menos eles já observaram, através das atitudes, das palavras, da alegria ou da tristeza, de uma pessoa que assim, ela tem uma mudança repentina de humor, o que esses familiares, o que essas pessoas podem fazer? Procuram diretamente o médico, sem o paciente saber, porque na maioria das vezes o paciente mesmo não quer ajuda. O que eles devem fazer? Eles devem fazer, tem muita coisa a ser feita. Por exemplo, o paciente, a família nota, né? A pessoa fica um pouco mais introspectiva, ela deixa de fazer aquelas coisas que habitualmente faz, sabe?
E muitas vezes a pessoa procura o médico, necessariamente não precisa ser o psiquiatra a primeira porta de entrada. E normalmente não é. Tá? Então, qualquer profissional da área da saúde, né, que está num posto de saúde, uma enfermeira, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, assistente social, né, ou mesmo um médico que recebe esse paciente, que às vezes o paciente comenta de um pensamento, isso já se deve ficar muito alerta, porque esse pensamento é o primeiro passo para daí ter os gatilhos e chegar efetivamente ao suicídio. Chega a comentar, Dr. Juan? Ela chega a falar sobre a ideia do suicídio? Ela chega a comentar alguma coisa? Sim, muitos comentam, né? E existe uma coisa até que se sabe desde o surgimento do advento do antidepressivo até. As pessoas que, vamos supor, têm um quadro depressivo muito severo, muito importante, né? Assim que ela toma um antidepressivo, ela dá uma melhora. E essa melhora, muitas vezes, né, eu não estou dizendo que todo mundo que tem depressão toma um antidepressivo, né? Mas uma pessoa que estava mal, que estava numa situação muito difícil, um sofrimento psíquico muito grande, né? Na hora que ela dá uma melhorada, né, é esse gatilho que muitos tentam se matar. Olha. Raramente alguém se mata, isso é um mito de dizer, ele estava com depressão e ele se matou. Sim. Entendeu? Entendi. Na verdade, a pessoa que está com depressão, ela fica com o campo vivencial muito estreito e o pensamento muito lento, ela praticamente não sai de casa, não sai do leito. Isso. Essa dificilmente, assim, ela até pensa, mas ela nem consegue realizar o ato em si. É na hora que ela dá uma melhorada, né, é que isso pode vir à tona. Nossa, então e assim, é muito importante a família tá de olho, né? Tá de olho, né? Tem casos assim que existe uma melhora repentina da pessoa. Do paciente. Você tem que ficar muito alerta, porque o sofrimento é muito grande de repente, e é uma coisa difícil de diagnosticar. Tá? É uma coisa muito técnica, muito específica. O paciente pode vir no consultório há uma semana atrás, relatando que está com ideação suicida, tudo, tá, você dá o remédio, ele chega super feliz, fala, não, está tudo certo, mas na cabeça dele, ele já arquitetou, e ele tem até uma ideia, enfim, né? Então isso daí é uma coisa muito técnica, muito específica, que deve ser tratada pelo profissional da área da saúde específico mesmo. Nós vamos para um rápido comercial, voltamos já. Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV. Sucos naturais Dona Elza. Só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. Will Flores. Flores para todas as ocasiões. Decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. Em 2050, haverá 9 bilhões de pessoas no planeta, 4 vezes mais do que em 1950. Vamos viver mais e nossas necessidades nutricionais terão mudado. 70% da população viverá em cidades e a necessidade de energia terá triplicado. Isso nos leva a enxergar mais longe e a nos questionar como atender à oferta global de alimentos,
Como garantir o abastecimento? Como responder aos novos desafios sociais e ambientais? A solução está na estreita colaboração entre o mundo industrial e o agrícola. Isto é o que desenvolvemos na Terreos, que mantém uma forte e sustentável relação com os seus produtores agrícolas, garantindo que todo o nosso setor avance, trabalhando com proximidade. Terreos, enxergar longe, estar próximo. Na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, você tem um compromisso com a democracia. A Nova TV vai exibir um debate com os 4 candidatos à Prefeitura de Catanduva. Esta é a oportunidade que você tem de conhecer os candidatos e as suas propostas como elas são, sem o filtro do marketing e da propaganda, e assim decidir o seu voto com mais consciência. Portanto, não perca. Quinta-feira, 29 de setembro, a partir das 8h40 da noite, debate eleitoral aqui na Nova TV. E voltamos aqui no estúdio. Dr. Juan, o senhor me disse que o Brasil participou de um estudo, de um protocolo, enfim, como que foi no caso de pacientes que foram hospitalizados, que tentaram cometer o suicídio, pessoas que, assim, que eles estão tentando controlar, ou estão tentando cuidar desses pacientes. Como que aconteceu tudo isso? Esse protocolo foi em 1990, a Organização Mundial da Saúde solicitou, o Brasil faz parte, ele criou um protocolo epidemiológico, um protocolo em relação à prevenção do suicídio, foi feito todo um projeto, né? Foi assinado um tratado, tudo, mas efetivamente isso não é posto em prática. Olha, entendeu? Entendi. E uma curiosidade, nos Estados Unidos, 10% dos leitos de urgência e emergência no pronto-socorro são usados por pacientes com tentativa de suicídio. Olha. Então, já em países que essa formação, essa campanha já vem sendo feita há muito tempo, Entendi. Isso já é uma coisa muito mais prática, mais clara do profissional da saúde, da própria família, das pessoas diagnosticarem e encaminharem até o pronto-socorro. Certo. Né? Entendi. Então, esses índices já vêm caindo, né? Coisa que, infelizmente, aqui no Brasil ainda não, porque é muito recente. Entendi. Né? O médico também tem uma dificuldade na própria formação acadêmica, isso não é uma coisa ainda muito colocada, apesar de ser estudado há muito tempo, há mais de meio século, essas estatísticas, mas não é uma coisa muito preconizada. Entendi. Entendeu? E as pessoas, quando elas chegam no consultório, elas procuram, o paciente ainda não quis, né, esse auxílio, essa busca, é mais os familiares. Qual que é o procedimento? Como o senhor lidar com essa situação? O procedimento básico é o seguinte, é se falar sobre o suicídio, Sim. né? O médico é obrigado a romper esse sigilo médico. Sim. Tá? O médico não pode manter o sigilo médico, porque isso é um caso de urgência e de emergência, é um risco eminente de morte. Entendi. Como uma pessoa que está infartando, o médico não pode falar, olha, você tem um diagnóstico, você está com um infarto agudo do miocárdio e eu vou deixar você ir para casa tratar, entende? Isso. Então ele encaminha o paciente para o hospital, Sim. né? Ou então avisa os familiares da situação e esses familiares são orientados, ou seja, você tem que tratar o contexto, os comunicantes, as pessoas ao redor do paciente, não só o paciente em si. Ótimo. Entendeu? Isso. Então é uma coisa bastante complexa. Eu imagino isso, que nós estamos conversando sobre o tema, então a gente vê assim, o paciente em si, ele quer fugir de tudo aquilo, ele já descobriu, ele sabe o que ele está querendo fazer, né? Já foi diagnosticado pelo médico a necessidade de auxílio, a necessidade que ele tem de ajuda, e ele não pode aquela informação ficar somente aquela pessoa que ele mesmo não está procurando ajuda. Não pelo seguinte, por uma coisa muito óbvia, 98,5%, praticamente 100% dos suicídios cometidos, eles têm como comorbidade uma doença psiquiátrica, tá? De base. Né? Mas não significa que todos os que se suicidam é por problemas psiquiátricos. Sim, tá? Mas os suicídios em si
tem um componente psiquiátrico. Né? Entendi. Então, a pessoa que comete isso, ela perde. É uma doença, como qualquer outra doença, que a pessoa não tem a liberdade de escolha e de decisão. E aquilo que ela faz ou fala, o julgamento dela está prejudicado. Isso. E ela muitas vezes não se dá conta disso. Né? Então, por isso que é necessário os comunicantes, as pessoas ao redor, né, também serem cuidados, tratados por uma equipe multidisciplinar. Isso gera um grande gasto de energia, de desempenho, que não é simplesmente apenas um medicamento ali e a pessoa vai para casa, daqui 3, 7 dias acabou a febre e está resolvido o problema. Isso. O buraco é bem mais embaixo. Muito mais embaixo. Muito mais embaixo, e muito mais maior, complexo. E complexo. Né? Nós, assim, o que nós gostaríamos de estar passando para vocês é realmente essa necessidade de busca, de procura, de saber que existe auxílio, que existe ajuda, que nós não podemos deixar a pessoa que está deprimida, que passou por problemas, às vezes assim, no caso dos homens, que nem o Dr. Juan veio nos falar, perdeu o emprego, às vezes está desmotivado, perdeu aquele semblante, aquela coisa do homem, né, Dr. Juan, de ser o provedor de casa, e ele se julga inferior, então, a toda a sociedade, a sua família, pelos problemas que ele está passando naquele momento. Não tenha vergonha de procurar ajuda. A esposa, os filhos, não tenham vergonha de procurar auxílio, de procurar um profissional da área, de se informar, de pelo menos assim, se inteirar de assuntos que às vezes não faz parte do nosso cotidiano, mas que faz parte da nossa vida. Não pode ser dentro da nossa casa, né? Não está acontecendo nada dentro da nossa casa, mas está acontecendo na casa do vizinho. É um amigo, é um irmão, é um parente que está passando por algum problema. Todo mundo, a sociedade tem que se unir, não é, Dr. Juan? A melhor prevenção, e procurar ajuda, né, é se falar sobre o tema, entendeu? Porque essa é uma doença tratável, tá? Obviamente, assim, na vida, você estava falando entre homens e mulheres, pelo menos 15% dos homens já tiveram um pensamento, uma ideação suicida. Olha. Né? E as mulheres chegam a quase 37%, 38%. É muito alto o índice, né, doutor Juan? Mas não significa que essas pessoas que pensam efetivamente chegam ao suicídio, né? Evidentemente. Mas na vida de qualquer um, né, que não tenha uma doença psiquiátrica, isso já passou essa porcentagem. Entendi. Né? Então é assim, é para o pessoal realmente ficar alerta. O pessoal de casa, com os amigos, com os vizinhos, o pessoal da área da saúde, principalmente, né, doutor Juan? Isso. Quando receberem pessoas assim, debilitadas, deprimidas, tristes, saberem diagnosticar pelo menos um pouquinho melhor o que aquele ser humano está passando naquele momento. Porque esse assunto, a gente está falando de uma área, né, é um programa médico, né, mas que além de médico, é um programa social que envolve a comunidade. Isso. E necessariamente não é uma doença que inicia num diagnóstico de laboratório, num consultório médico, mas muitas vezes com um amigo, um desabafo. Isso então, aí vem a prevenção de base, né, que está se começando. Isso né? mesmo. A educação, a cultura, enfim, isso aos poucos vai mudar. Tenho certeza disso. E nós vamos contribuir para isso, não é, doutor Juan? Eu agradeço muito a sua entrevista. Eu acho que assim trouxe muitas informações que nós não sabíamos, que nós não tínhamos e que hoje começa a fazer parte da nossa vida e nós vamos realmente dar uma importância maior. Às vezes eu sempre falo assim, doutor Juan, a pessoa ela está triste, desanimada, ela está até um pouquinho deprimida, mas coisas que às vezes um amigo, um parente, com um sorriso, com um abraço, com palavras, né, pode auxiliar, pode ajudar, o carinho, o amor fraterno. Viver vale a pena. Viver vale a pena. E suicídio não é uma doença que pega, não é um câncer, não é uma doença crônica como... Não precisam ter medo, ajude mesmo. Né? Não é? E você evita isso, se dissolve. Não é todo mundo que pensa em se matar, tal, que efetivamente vai. Isso é uma transição, uma coisa temporária, entendeu? Que passa. Que passa. Como tudo passa. Muito obrigada por tudo.
Eu espero que vocês tenham gostado. A Unimed sempre aqui com a gente. Cuidar de você, esse é o plano. Pessoal, um beijo no coração. Amanhã temos mais Nova Manhã. Tenha um ótimo dia. Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Nova TV, mais perto de você.